Os asiáticos são muito magros e eu não entendo o motivo. A última pergunta é sobre como ter a aparência do Sebum, mas você só tem o seu próprio corpo, não o de outra pessoa. Nunca procurei alguém que não se assemelhasse ao que eu poderia alcançar, pois parece similar ao que tenho certeza de que é bem-vindo. Estou no estúdio do Mike, então obrigado por me deixar usar seu estúdio para fazer meu conteúdo em sua propriedade. Sua casa. A hospitalidade tem sido ótima, tem sido ótimo ter você aqui, cara. Agradeço, obrigado. Pessoal, vamos falar sobre raça e fisiculturismo. Quais são as principais? Existem diferenças. Há um monte de rumores. Aparentemente, eu posso pular bem. Não importa realmente se eu posso pular em fisiculturismo. Mas há todos esses rumores de que pessoas negras podem pular mais alto porque têm fibras extras e ossos da canela mais longos e a pele delas simplesmente torna mais fácil pular mais alto. Isso é... Eu amo isso. Eu estava lá. Embora a ideia de fibras extras seja bobagem, existem diferenças entre as raças que são relevantes para o desempenho esportivo e para a aparência física e potencial no fisiculturismo. Então, para simplificar essa conversa, podemos dividir o mundo nas 3 principais raças. Chegou no momento de saber se serei cancelado por esses nomes. Eles são, na verdade, os nomes técnicos. Sim, caucasoide, mongoloide, e eu nem preciso dizer que começa com um fim. Você está certo. E das 3 principais raças agora, é claro, há um monte de caucasoides mais minoritários. Caucasoides. Isso soa como um Godzilla em um filme pornô. Caucasoides. Pare, tudo bem. Definitivamente há Pessoas podem ser combinações dessas categorias, e algumas, como os povos da Oceania e polinésios, estão quase inteiramente fora desse reino, não se encaixando perfeitamente nessas classificações. Mas para simplificar, porque uma grande fração do mundo se divide em algumas dessas, podemos falar geralmente o que acabou sendo como o cenário competitivo se parece. Além disso, podemos notar diferenças na estrutura corporal, o que é confirmado por alguns estudos. Não pesquiso mais tanto sobre isso, pois é assim que você é cancelado. Vivemos em um mundo estranho, mas há algumas coisas boas por aí. Então, algumas coisas a dizer sobre as 3 principais raças. Definitivamente, há diferenças nas proporções corporais, sim. Os asiáticos são tecnicamente os mais adaptados ao frio de todas as principais raças, então seus corpos tendem a ter maiores proporções de tamanho do tronco para o tamanho dos membros, então tem membros mais curtos e troncos maiores para qualquer altura média, com muitas exceções. Os caucasianos brancos, como chamamos, estão em algum lugar no meio, com uma enorme variação, claro, e então há as pessoas de ascendência africana que tendem a ser as mais adaptadas ao calor, o que significa que eles têm algumas coisas acontecendo. Uma das coisas que eles têm é que eles realmente têm troncos menores e mais curtos e membros mais longos em relação a qualquer altura dada. Uma das razões para isso é que se você tem um tronco grande, a temperatura do núcleo sobe e é muito difícil de regular. Por outro lado, se colocarmos alguém que parece uma maldita aranha no Polo Norte, eles vão morrer muito em breve. Ursos polares, membros pequenos e curtos, corpos grossos, focas, mesma coisa, pinguins, mesma coisa. Então se aplica em animais, os humanos são animais, de fato. Se você já visitou a Nigéria, é melhor ser bom em regular o calor, porque lá é muito quente e úmido, isso é verdade. Apesar da regulação de calor não ter impacto real devido ao ar-condicionado, ela influencia a formação corporal. A musculação, em alguns casos, favorece membros mais musculosos que troncos, especialmente em caras com troncos longos ou membros curtos, o que é perceptível na pose de frente dupla. Sim. Você tem um conjunto extra de abdominais ou alguma merda, sabe? Se pudéssemos te encolher e parecer melhor, e suas pernas realmente nunca podem ficar tão grandes, porque simplesmente não há comprimento de fêmur suficiente para colocar grandes quadríceps. Mas por outro lado, se você é de ascendência africana, e claro, toneladas de variação genética entre a probabilidade de você parecer mais com Ronnie Coleman, porque se você pensar sobre isso, a altura sentada de Ronnie Coleman, o comprimento do tronco dele não é tão impressionante, sim, braços bem longos, são pernas bem longas para a altura dele, sim, e você pode colocar um monte de carne nisso. Outra coisa é que pessoas de climas adaptativos ao calor de descendência africana têm músculos, partes do corpo que são mais esfericamente externas, porque com a forma esférica você pode dissipar mais calor.
Se você tem músculos esféricos e está no frio, vai congelar até a morte. Se você tem músculos esféricos e está no calor, eles ainda podem funcionar sem superaquecer muito. Isso não tem nada a ver diretamente com a estética, mas é um visual diferente. Sim, e Se você tem músculos volumosos que são realmente bons em dissipar calor, eles parecem esteticamente agradáveis, e você sabe, como você sabe, o visual do cara negro, como tudo redondo, sim, isso é genético e está relacionado à adaptação ao calor. Então, apenas nesses dois aspectos, proporções dos membros e na volumosidade dos músculos, de repente você tem uma vantagem africana bastante distinta e bem, eu meio que expliquei, 100% verdadeiro. O que você vê em um palco de fisiculturismo é como sim, se houver um cara negro na sua classe, você provavelmente está ficando em segundo. É assim que eu me sinto a respeito. então há a teoria de que, e a maioria das pessoas que eu ouvi dizer, você sabe, pessoas negras têm a pele mais grossa, é mais difícil para eles conseguir aquela pele transparente. Então, como alguém como você, ou você, Viu Brent Warren e Ian Valer, sabe o que? quero dizer, na verdade, eu não sei, sim. Eu ouvi ele, tipo, eu realmente não sei se é isso. Verdade, tipo, Há algum mérito. eu não. Eu vi algumas coisas, eu não sei ao certo. Eu especulo. Lá vai você. Especulação. Eu estou especulando. Que isso não é o caso, na verdade. Eu especularia que é o oposto do caso. A utilidade de ter uma pele mais espessa, o que significa uma grande propensão para depositar gordura corporal sob a pele. Para populações adaptadas ao norte, a gordura corporal é alta para proteger contra o congelamento. Mas se você estiver mais adaptado ao calor, pode não estar propenso a armazenar, em primeiro lugar, tanta gordura corporal, porque aqui está outra consideração. Populações adaptadas ao calor geralmente vivem em climas onde a comida, embora talvez não seja abundante, está disponível de forma mais consistente. Mas se você está adaptado ao frio por gerações de milhares de anos, há momentos em que está mais quente, com muita comida disponível, e o inverno quando não há tanta comida. E sua capacidade de comer um monte quando há muita comida, armazenar um monte de gordura, manter essa gordura em você, não perder tudo isso porque você morreria no final do inverno, isso é altamente selecionado evolutivamente. Então eu acho que há muito mais pressão seletiva para pessoas de descendência africana terem menos gordura subcutânea, menos gordura corporal sob a pele e, em alguns casos, talvez até armazenar menos gordura corporal no geral. Então eu realmente acho que isso dá às pessoas de ascendência africana uma vantagem distinta de... Fisiculturismo, sim. E essa coisa toda sobre a pele do pênis, eu honestamente acho que isso é principalmente tom de pele. Porque se você tem a pele clara o suficiente, aparecem aquelas pequenas veias azuis por todo lugar, é um visual fudido, é um visual psicodélico. Mas se você tem a pele escura, não sei, você não consegue ver suas veias. Eu consigo ver suas veias de formato, onde basicamente você não tem veias de todo jeito. Você tem aquelas veias do Jay Cutler. Sim, você está indo muito bem. Sim. É um visual diferente, mas vou te dizer uma coisa, qualquer um que pense que as pessoas negras têm dificuldade em ficar mais magras, estão realmente muito enganados. Eu não sei, cara. Os competidores negros não parecem ter problemas com isso. Sean Clarita não recuperou a gordura corporal após 100% verdade ou alguma merda. Isso é apenas uma observação sobre uma pessoa específica, e não uma generalização sobre diferenças raciais na capacidade de entrar em forma. Eu diria, apenas por observações superficiais, que os asiáticos ficam muito magros, e eu não sei porquê, mas os asiáticos ficam rasgados, cara. Além disso, as taxas de obesidade são baixíssimas em asiáticos, em relação ao resto de nós. Isso significa que, se buscam um fisiculturista, geralmente partem de um nível de gordura corporal muito mais baixo. Isso é conveniente e verdadeiro para indivíduos de todas as raças, mas é mais provável ter um cara branco ou negro robusto, com um visual de linha D, especialmente um negro com peitos e tal. Você pensa, ele é um atleta, mas não vai se tornar um fisiculturista tão cedo. Quantos asiáticos, sabe, assim, a maioria deles, eles são bem magros para começar. Isso é uma grande vantagem. Outro fato comum que me vem à mente. Isso é algo óbvio, mas especialmente nas populações da África Ocidental, quase todos os afro-americanos, afro-canadenses, são de origem oeste-africana, e eles têm músculos da panturrilha relativamente pequenos. E o tendão compõe mais do comprimento da canela do que o músculo do que nas populações caucasianas. E um asiático com panturrilhas incríveis é como a senhora que andava pela rua. Uma senhora chinesa com panturrilhas de diamante serve comida chinesa. E você fica tipo, que porra é essa? Como? Ela simplesmente tem. Mas aquele tendão longo é projetado para ser mais elástico do que seus músculos seriam.
Dessa forma, pessoas de ascendência africana se destacam em corridas de velocidade e saltos devido à grande quantidade de energia de retorno obtida a cada salto. Isso é incrível para os esportes. Mas para a musculação, se você é negro e suas panturrilhas são pequenas, e elas são pequenas não porque são magras, mas são pequenas porque você olha para o seu músculo e ele é principalmente tendão e um pouco de músculo. Se você desenvolver suas panturrilhas o máximo possível, elas ainda vão estar concentradas na parte superior e nunca vão parecer tão impressionantes. Então há uma coisa sobre panturrilhas onde suas panturrilhas são realmente genéticas, e isso não está totalmente errado. Então, se você tem panturrilhas realmente pequenas e tem que ser de origem oeste africana, você tem que fazer o seu melhor. Mas é melhor começar cedo e é melhor você trabalhar duro nelas porque você não vai receber nenhum presente. Por outro lado, os asiáticos, em média, você olha para as panturrilhas de um asiático, mas panturrilhas pequenas em um fisiculturista asiático são quase inéditas. E alguns deles têm panturrilhas simplesmente assustadoras. Sim. Outra observação pessoal sobre fisiculturistas asiáticos. O tamanho dos músculos glúteos máximos tende a ser menor do que as outras duas raças. Ninguém está falando mal do tamanho do bumbum negro. Esse é o padrão certo ali, sim. 100% verdadeiro, seus glúteos tinham glúteos. Sim, e com os asiáticos, às vezes, os glúteos não são muito grandes, o que não considero um grande problema estético. Acredito que a maioria dos juízes não se importa com o tamanho, pois os asiáticos conseguem glúteos estriados como todos, apesar da diferença de tamanho. Outra coisa é por causa disso. Os músculos tendem a querer dissipar mais calor, eles são meio que mais borbulhantes e mais distais no membro ou mais abaixo. Você terá uma maior probabilidade, se for africano, que seus tríceps tenham aquela pendência de Kevin Levrone e seus bíceps se sentem mais abaixo e borbulhantes versus, se você for asiático no outro extremo, seus músculos são mais agrupados em direção ao seu núcleo. Então, mesmo que você esteja realmente musculoso, você levanta aquele duplo frontal, o bíceps meio que se sente baixo e está nivelado. O tríceps fica aqui atrás, é mais nivelado no geral. Você olha, é o mesmo tamanho de braço muscular, mas há apenas mais destaque com o africano. Atletas, então. Essas são algumas das coisas que me vêm à mente de imediato, e eu acho que uma das coisas... As pessoas podem perguntar sobre isso, tipo, ok, foi divertido, não, obrigado, Neil deGrasse, por esse tour científico, mas o que eu faço com isso? E a resposta é a que você sabe, né? Com a tecnologia atual, de qualquer maneira, você apenas faz o seu melhor. Sim, e você sabe que a maioria das pessoas que eu admirava no fisiculturismo quando eu estava começando eram caras negros porque eles são os melhores e porque eu amo seus físicos. Então muitas pessoas são como, bem, se eu não tenho a genética de um cara negro, eu não deveria admirar pessoas negras. Ou é como se você não fosse parecer com Brent Warren também, seu desgraçado. Você não vai parecer com Sebum, você só vai parecer uma versão melhor de si mesmo, sim. Então, pra mim, quando eu escolho meus heróis, eu não olho pra raça, eu tenho todas as principais raças. Eu tenho meus heróis do fisiculturismo. Não importa o que como um dos meus looks favoritos de todos os tempos. É como Kevin Levrone, ele é negro, ou pelo menos metade, ou alguma merda. O Flex Wheeler, seu 100% verdadeiro clássico, ou o que quer que seja, eu acho que é como uma revolução. E isso é como é o que a estátua aparece quando eles te dão o troféu. É isso que é suposto parecer. Ele é negro. Isso não me incomoda. De forma alguma, no sentido de como... Eu não sou, bem, se eu não posso alcançar isso... eu não posso alcançar isso de qualquer maneira. A maioria das pessoas negras, com exceção de Flex Wheeler, não pode alcançar isso de qualquer maneira, independentemente do que façam. Você consegue imaginar dizer a um jovem negro, ei, você poderia ser assim. E você diz, não diga a ele que isso é verdade. Você será como Jordan e LeBron, vá embora. No fim das contas, é prazeroso abordar diferenças raciais e interessante vê-las representadas no palco, pois são marcantes. Certo? Mas no final do dia você só tem que fazer o melhor com o que tem, e não há motivo para se preocupar ou se preocupar com isso, ou realmente se aprofundar muito nisso. É interessante apenas como se entusiasmar, mas é como se você não tivesse um carro e gostasse de aprender sobre carros. Você pode aprender sobre todos eles, e se divertir no final do dia. Você vai dormir no seu maldito carro sacudindo a cama em casa. Você não tem um carro, não importa. Então, se tudo que você tem é o seu corpo, você não tem o corpo de mais ninguém. Você sabe como as pessoas, por que estou dizendo isso? Porque acho que muitas pessoas, não para mudar completamente de assunto, mas isso é meio que parte disso. As pessoas gostam de ter seus heróis e ídolos que admiram, mas em algum momento eles tentam parecer o máximo possível com seus ídolos. Sim, mas acho que é uma grande má interpretação de como as coisas deveriam ser. Você está apenas tentando se tornar a melhor versão de si mesmo. Eu olho para o físico de Kian. Kian prodígio. Qual é o seu Kian? Kian Pearson, sim. E eu gosto. Eu estou tipo, este é o maior físico de todos os tempos. Eu realmente acredito que este é o maior físico de todos. Tempo é o físico mais bonito que já vi. Eu não vou parecer com Kian.
mas poderia olhar para o físico dele como uma obra de arte e me inspirar. Muitas pessoas por aí se perguntam o que fazer para conseguir aquele visual musculoso e mais magro, trabalhando muito no corpo superior. Quanto a mais especificidades, não há. O resto depende da sua genética. Sim, eu acho que é porque isso nos traz um tipo de conversa, mas eu acho que o ponto é olhar para você mesmo, sabe? Você nunca será realmente como Keon Pearson, certo? Mas você pode olhar para ele como inspiração, isso te motiva a querer ser o melhor que você pode ser. Eles perdem nisso. E querem se parecer com seus ídolos, sabe? Sim. Da mesma forma que alguém olha para, digamos, e eu vou entrar nessa coisa de Natic Knot, tipo, essa pessoa está usando esteroides, e agora sei o que posso alcançar, pois ele disse a verdade. Não, você não pode olhar Para eles como mais para inspiração. Sim. Quero dizer, sabe, não importa o que eles estão fazendo, se isso vai te motivar a querer trabalhar duro, sim. Isso não deveria te motivar a querer parecer assim. É aí que as pessoas se perdem. E também você pode se inspirar no componente físico deles. Sim, então você pode dizer, tipo, eu adoro olhar uma foto do Keon Pearson e depois ir ao banheiro e simplesmente, sabe o que eu estou dizendo? Ah, espera, desculpe, errei. Então, quando eu olho para o Keon, o que eu tiro disso é, antes de tudo, apenas arte, apreciação, sabe? Eu não olho para as coisas do Leonardo da Vinci e penso, vou pintar a Mona Lisa ou algo assim. Mas é lindo. Mas eu estou bem, coisas do Keon. Eu olho para o físico dele e penso, eu quero uma cintura mais fina. Não como a dele, porque isso é loucura. Mas a cintura fina dele me inspira a ter a cintura mais fina que eu puder. Então eu faço dieta mais rigorosa ou algo assim, faço dieta por mais tempo, faço dieta de maneira mais inteligente, faço dieta de forma mais consistente. Eu quero braços maiores, o dele é cômico. O meu não é, mas eu quero apenas o meu um pouco maior para que eu possa cheirar aquela chave no ar um pouco mais, como se eu não estivesse tentando escalar o Monte Everest. Mas, se eu estou subindo uma colina e o topo está bem longe, eu penso no Everest para me motivar. Sim, eu não quero chegar até o topo, eu não consigo, eu não estou nessa forma física, mas no meu caminho para escalar minha própria colina, eu posso me sentir inspirado para me assemelhar um pouco mais aos alpinistas insanos do Everest, que geralmente são homens brancos, já que eles são loucos. Houve o primeiro, um grupo todo de negros que foi outro dia e mais rápido. Claro, mais rápido. Eu não sei se foi mais rápido. Mas eu disse que eles simplesmente pularam direto para o fundo, não escalaram, apenas pularam dentro. Então, tipo, Dragon Ball Z, muito legal. Mas quero saber quem você admirava quando começou no fisiculturismo, sabe? Então eu escolheria pessoas com quem eu me parecia. Sim, entendi. Certo, então nós estamos sendo completamente racistas sobre a merda que você... direto, sem rodeios, e tipo, Johnny Jackson foi um dos primeiros caras, porque, primeiro de tudo, ele tinha o mesmo nome que eu, sim, e então ele tinha trapézios enormes. O maior, sim. Eu ainda tinha trapézios quando era mais jovem. Então, eu estaria na academia treinando braços e trapézios. Sim. Quando Will Bone entrou em cena, eu gostava muito do físico dele, porque temos um físico semelhante. Mas ele era um pouco mais grosso do que eu na parte inferior. Um pouco mais aerodinâmico. No mínimo. Mas, tipo, somos bons amigos também, mas só de vê-lo pessoalmente sendo o mesmo. A altura relativa, a mesma altura e tal. Mas isso, sabe, caras assim me motivam. Eu sempre procurei por alguém que parecesse similar ao que eu tenho, não necessariamente alguém que eu poderia alcançar. Claro. Mas você é um profissional, então é diferente pra você. Sim. Você tinha uma sombra idêntica a esses canalhas. O resto de nós pode não ter. Veja, eu não sabia disso na época. Ok? Então, pra mim, nunca foi como meu melhor amigo era. Ele é 100% verdadeiro, dirigiu um 100% verdadeiro, foi pra um 100% verdadeiro. Meu outro amigo jogou em, você sabe. Essas são pessoas negras? Sim. Amigas. Certo. E todas elas eram melhores do que eu. Eu sempre me destaquei na ética de trabalho e era forte. Sim. Então pensei que se você colocasse todos nós em um grupo, eu era rápido na média pra eles. Sim. Talvez rápido pros outros. Naquele grupo eu não era o mais rápido, mas fora dele sou realmente rápido. Então eu realmente não sabia, até recentemente, até parar de tomar esteroides e tudo mais, que eu estou tipo, caramba, eu ainda estou um pouco bombado. Parecer assim. E não fazer muito pra conseguir isso, sim. Se eu parar com os esteroides, eu vou simplesmente desaparecer. De cara, é maior. Steve disse que eu sou aquela música. Ele é tipo, eu parei, eu não gosto de você, cara. Eu sou como você. Tem que mudar esse tom de pele, grande amigo. Bem-vindo. Sim. De qualquer forma. Espero que isso tenha sido útil pra algumas pessoas. Veremos se isso não pode ser cancelado. Nós cancelaremos primeiro. Eu não sei se deixei minha porta aberta. É isso que pode comer meus filhos. Minnie Mouse, sim. Você quer que eu suba? Eu posso subir. Eu tenho que ter certeza.